Associação de resistores, série e paralelo. Vamos entender isso? Vamos começar entendendo o que são resistores em série. Os resistores em série formam uma sequência em fila única. Se eles estão conectados em fila única, a corrente elétrica que passará por eles será uma só. Ou seja, a corrente elétrica é única, tem um valor só na associação em série, com todos os resistores percebendo essa mesma corrente. Isto ocorre pois, como a fila é única, não há caminhos laterais por onde a corrente possa fugir, sendo então obrigada a passar pelo caminho único. É o que aconteceria, por exemplo, se você bebesse água usando 3 canudos, um conectado no outro. Como o caminho é único, a corrente de água será obrigada a passar por todos eles sem se desviar. Toda a corrente de líquido passará por todos os pontos de todos os canudos. Vamos ver agora o que são resistores em paralelo. Os resistores em paralelo estão conectados entre um mesmo par de pontos, mas em caminhos diferentes, de forma que cada resistor perceberá uma corrente própria. Isto ocorre pois o caminho por onde a corrente vai passar não é um só, de forma que a corrente irá se dividir. Neste exemplo, são 3 resistores conectados em paralelo. É o que aconteceria, por exemplo, se você bebesse água usando 3 canudos, um do lado do outro. Como há 3 caminhos para o líquido poder percorrer, a corrente de água se dividiria em 3, passando parte da corrente por um canudo, parte pelo do meio e parte pelo último. Então, vamos às definições. Resistores em série estão conectados em um caminho único, um após o outro, sucessivamente. Atenção! Não é necessário que eles estejam em linha reta. Eles podem estar dobrados, retorcidos ou até mesmo curvados, desde que o caminho para que a corrente passe seja um só. Portanto, resistores em série sempre possuirão uma única corrente passando por eles. Resistores em paralelo estão todos conectados no mesmo par de pontos, ou seja, cada um deles tem o mesmo ponto de começo e o mesmo ponto de fim. Partem todos de um ponto comum e chegam todos em um outro ponto comum. Qualquer quantidade de resistores que comecem todos no mesmo ponto e terminem todos em um outro mesmo ponto estarão em paralelo entre si. Isso significa que em toda conexão em paralelo, os resistores experimentarão a mesma diferença de potencial, já que estão ligados nos mesmos pontos. Bom, vamos ver então quais são as diferenças entre a associação em série e a associação em paralelo. Bom, vamos começar aqui com a associação em série. Percebam o seguinte: a associação em série é você conectar resistores em um único caminho para a corrente, ou seja, se a corrente vai sair do ponto A e dirigir-se até o ponto B, essa corrente ela irá percorrer por todos os resistores que estão conectados em série. Nesse caso, então, da associação em série, a corrente é única. A corrente é uma só para todos os resistores associados. Todos eles percebem a mesma corrente I. Bom, diferentemente da associação em série, na associação em paralelo, as correntes não serão uma só, não. Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte: se existem 2 resistores conectados em paralelo e a corrente que vai passar por eles saiu do ponto A e foi até o ponto B, o que vai acontecer é que quando essa corrente chega nesse nó aqui, ela irá se dividir em 2 caminhos. Um caminho para cima, passando pelo resistor R1, e um caminho por baixo, passando pelo resistor R2. Então a corrente total que sai de A e vai para o ponto B, ao chegar na associação em paralelo, se dividirá em 2 partes, que eu posso chamar de I1 e I2, de tal forma que na associação em paralelo, as correntes são diferentes, serão uma para cada resistor, tais que a corrente total vai ser igual à soma I1 mais I2. Vamos falar agora sobre as tensões, ou DDPs, que são sinônimos. No caso da associação em série, embora a corrente seja a mesma, se você aplicar a lei de Ohm, vamos recordar, V é igual a RI, lei de Ohm. Se você aplicar a lei de Ohm
para cada um desses dois resistores conectados em série, você verá que, embora a corrente seja a mesma, as tensões serão diferentes. Se você aplica V igual a RI para esse resistor aqui, R1 vezes I vai me dar a tensão V1. E R2 vezes I me dará a tensão V2 no segundo resistor. Essas tensões só seriam iguais se as resistências fossem iguais, o que nem sempre acontece, né? Se a corrente já é a mesma e se as resistências fossem iguais, esse produto seria o mesmo, as tensões seriam iguais, mas nem sempre esses dois R's o serão. Portanto, a única coisa que eu posso afirmar aqui é que essa tensão mais essa, como parte do ponto B e chega no ponto A, essas duas tensões somadas me darão a tensão total. Então, na associação em série, as tensões são tais que a tensão total é igual à soma das tensões individuais. Já no caso dos resistores em paralelo, como todos os resistores do paralelo partem do mesmo ponto e chegam no mesmo ponto, saem do mesmo potencial e chegam no mesmo outro potencial, a diferença de potencial em cada um dos dois resistores vai ser a mesma. Então, a DDP é única. Vai ser um único V que sai do ponto B e vai para o ponto A. Vamos ver agora o que é um equivalente da associação e como calculá-lo. O equivalente de uma associação de resistores é o valor de uma única resistência que possua o total dos efeitos resistivos sobre a corrente elétrica que passa pela associação. No caso da associação em série, já sabemos que a mesma corrente passa por todos os resistores, ou seja, todos os resistores resistirão à mesma corrente. Portanto, tudo se passa como se a resistência equivalente dessa associação fosse a soma das resistências individuais, já que todas elas perceberão a mesma corrente. Assim, a lei de Ohm pode ser aplicada a essa corrente elétrica única. Chegamos à conclusão de que a resistência equivalente de uma associação em série é a soma das resistências individuais. Já no caso da associação em paralelo, devemos lembrar que a corrente que passa por cada resistor não é igual, de forma que cada parte da corrente total terá um valor diferente e passará por um resistor diferente. O que temos certeza é que a corrente total que passa pela associação é a soma das correntes individuais e, partindo daí, podemos aplicar a lei de Ohm individualmente para cada uma dessas correntes. Como a tensão nos resistores do paralelo é única, podemos simplificar o V da expressão que surge, sobrando então uma forma de cálculo de associação em paralelo. O inverso do equivalente é a soma dos inversos das resistências. No caso específico de dois resistores em paralelo, podemos modificar a expressão que acabamos de ver em uma forma bem conveniente. Começamos escrevendo o segundo membro da equação sobre um mesmo denominador, que no caso será a multiplicação de R1 e R2, como se fosse tirar um mínimo. Em seguida, multiplicamos tudo cruzado, para que o fator REQ, que nos interessa, passe para cima na expressão. Depois, reorganizamos a equação e obteremos este resultado, que mostra que a resistência equivalente de dois resistores em paralelo é o produto das resistências pela sua soma. Portanto, grave isto. Na associação em série de resistores, o caminho para a corrente é único. A corrente em todos os resistores é única, pois só há um caminho para ela percorrer. A soma das tensões em cada resistor corresponde à tensão total que alimenta o circuito, e a resistência equivalente é a soma das resistências individuais. Na associação em paralelo, todos os resistores estão conectados no mesmo par de pontos. A tensão ou a diferença de potencial em todos os resistores é única, pois o par de pontos de alimentação é o mesmo. Cada resistor possui sua própria corrente, sendo que a soma dessas correntes corresponde à corrente total que alimenta o circuito. E no caso específico de duas resistências em paralelo, como vimos anteriormente, a resistência equivalente pode ser encontrada pela multiplicação das resistências, dividida pela sua soma. Olha agora o que acontece quando retiramos um resistor da conexão em série e um resistor da conexão em paralelo.
Perceba que a retirada de um resistor que estava em série no circuito faz com que haja interrupção da corrente elétrica no mesmo, pois o único caminho para que a corrente pudesse passar foi removido. Isto significa que, se em uma conexão em série algum resistor for retirado, desligado ou se queimar, todos os outros resistores da conexão irão se desligar também, por falta de corrente. Por outro lado, a retirada de um resistor que estava em paralelo no circuito não faz com que os outros sejam desligados, já que continuarão existindo caminhos para que as correntes elétricas passem por eles. Isso explica o porquê das conexões residenciais serem normalmente associações em paralelo. Primeiro, imagine se a sua cozinha fosse ligada em série: luz, geladeira, micro-ondas. Como é um circuito em série, a corrente precisaria passar ao mesmo tempo por todos os componentes, já que o caminho seria um só. No dia então que você apagasse a luz, todo o resto iria parar de funcionar e não poderia mais ser ligado. Você não conseguiria ligar o micro-ondas nem a geladeira enquanto a luz estivesse apagada. Portanto, para que isso não aconteça, as conexões são feitas em paralelo, de forma que, desligando-se ou removendo-se qualquer um dos equipamentos conectados à rede elétrica, os outros continuarão a funcionar perfeitamente. Assim, uma lâmpada queimada que não recebe corrente não iria interferir no funcionamento dos outros equipamentos, o que aconteceu na conexão em série. Por outro lado, é preciso muito cuidado ao se ligar vários equipamentos em paralelo, por causa da sobrecarga. Esse tipo de equipamento aqui é bem perigoso quando você liga vários equipamentos elétricos nesse mesmo conector. Neste conector, vários equipamentos vão sendo ligados em paralelo. Quanto mais equipamentos são conectados em paralelo, maior será a corrente elétrica que deverá ser fornecida ao circuito, para que todos os equipamentos conectados sejam alimentados. A corrente total que deve ser fornecida a essas correntes do paralelo será então a soma das correntes que alimentam cada resistor individualmente. Este valor elevado de corrente sobrecarrega a instalação elétrica da casa, e isso pode sobreaquecer perigosamente a fiação que alimenta o circuito. É por isso que as casas contam com sistemas de proteção elétrica, como disjuntores e fusíveis, normalmente agrupados num chamado quadro de luz, que são capazes de interromper as correntes elétricas que ultrapassam valores elevados. Esta e outras aulas você encontra exclusivamente no canal Professor Fábio Rodrigues. Inscreva-se e não perca as próximas dicas de 10 minutos para o Enem. Temos também uma página no Facebook, cujo link está na descrição deste vídeo. Lá você poderá tirar dúvidas e obter mais material. Bons estudos e até logo!